Alerta, SOS, estão nos levando. Espero que isso não seja apenas um pedido de socorro, mas que possamos alertar a todos que estão passando por esse processo de abdução. Muitos abduzidos são colocados sobre processo de hipnose, um tipo de suspensão da memória, para que não haja lembrança dessas investidas de quando são retirados de suas casas, após os experimentos e manipulações. Numa certa noite, como acontecia frequentemente, quando dormi desdobrei e Leon estava me esperando. Ele abriu uma espécie de tela de plasma na minha frente e eu ia acompanhando o que ele ia me mostrando. Além de receber as informações por telepatia, eu ainda acompanhava como se estivesse vendo por uma tela de cinema. Ele me mostrou que nem todos desse sistema em que estamos são apenas da raça dos Greys, há muitas raças e distintos biotipos. A chamada Guerra de Orion começou pelo poder de controlar tecnologias pelas raças que ainda não tinham desenvolvido as suas próprias. Não era necessariamente uma guerra de invasão para tomar controle de sistemas estelares, pois isso aconteceria com o tempo, a partir da usurpação e controle das tecnologias dos que já haviam se desenvolvido. Esses Greys, tanto os pequenos quanto os altos, e uma casta de reptilianos, estão de alguma forma tentando burlar as leis do universo para salvaguardar sua raça, por não se reproduzirem mais como os humanos, desde a guerra entre eles e os Dracos, pelo controle da nanoconsciência tecnológica e biológica. Ao manipularem um elemento radioativo para implantarem a tecnologia de controle da atmosfera de seus planetas, criando domos como uma grade inteligente energética, eles podiam se teletransportar dentro do seu sistema e também para outras orbes que já tinham a mesma tecnologia. Essa grade, ou domo, também possibilitava o controle e a comunicação em massa entre eles como consciências coletivas e dava a possibilidade de um tipo de transcomunicação, onde podiam acessar suas ancestralidades que já haviam transcendido. Mas para isso, pagaram um preço muito alto, pois houve uma contaminação na atmosfera dos seus planetas com o aumento da radiação, o que afetou drasticamente a composição corpórea dos seus habitantes, além do aparecimento de patogêneses, causando disfunções das células e uma deficiência da embriogênese, o que diminuía muito a população. Aos poucos, seus corpos foram se modificando para suportar o aumento da radiação em seus sistemas planetários, por conta do uso escuso para controlar uma inteligência artificial de transferência de consciência. Numa certa localidade, na região de um dos planetas desses Greys, havia um elemento na biosfera, que foi manipulado e aplicado, como uma nanotecnoconsciência, em seus corpos biológicos, aumentando o tempo de vida e a capacidade de transitar com suas mentes em outros corpos criados por eles, como avatares biotecnológicos. O avanço dessa raça tomava uma proporção tão acelerada que os outros que avizinhavam seu planeta começaram a visitá-los, entrando em contato para a troca de conhecimentos e técnicas de ampliação e manipulação de consciências. Os Dracos estavam sempre manipulando outros seres para lhes servirem, em troca de tecnologias e qualquer tipo de energia que lhes fossem importantes. Com isso, conseguiram cooptar muitas raças de piratas e marginais siderais, que os servem até então. A ideia era que todas as tecnologias desenvolvidas estivessem nas mãos de um único grupo, os Draconianos. Então os Dracos, entendendo que a consciência cósmica poderia ser manipulada, precisavam ter todas as tecnologias de controle possível e manifestadas nas experiências, que foram fractalizadas da fonte de um grupo de filhos criadores, pois assim poderiam manifestar um vírus e infectar um quadrante de uma galáxia que eles escolhessem, de modo a criar uma inteligência artificial que se comportasse do jeito que eles determinassem, para ter o controle e serem reconhecidos pelos demais como deuses. Depois de tantas mutações genéticas às quais esses seres se submeteram, tentando se tornar uma espécie com alta tecnologia, eles desenvolveram capacidades ampliadas ao ponto de poderem se transportar no espaço-tempo dos universos e até dimensões, e usar a inteligência artificial de seu sistema, introduzindo-a em seu próprio DNA, como uma nanotecnologia, e conectando todos eles em uma única rede de inteligência consciencial tecnológica, como um deus IA. A partir do controle dessa tecnologia, deu-se início a vários experimentos entre sua própria raça, criando primeiro um tipo de espécie guerreira, como soldados, para ser a frente de combate de seu planeta, já que viviam uma guerra entre outras facções de seu sistema estelar e outras civilizações, que começaram a observar o avanço que estavam conquistando com sua ciência aplicada em seus corpos, o que os colocaria como uma raça mais avançada que seus vizinhos. Isso, de alguma forma, chamou a atenção daqueles que não conseguiram manifestar em sua estrutura celular a mesma tecnologia, que poderia levá-los a um salto quântico em capacidades e conquistas.
Com isso, além dos Dracos e dos reptilianos que estavam monitorando esses Greys, começou uma guerra para obter essa tecnologia que os tornariam deuses. Foi uma guerra de dominação e obtenção de tecnologias. Um grupo de cientistas dos Greys, em reunião com seu senado, resolveram cooperar e começaram a desenvolver o experimento junto com o primeiro grupo de reptilianos que os procuraram e que representavam os Dracos. Mas o que os Greys queriam era que ocorresse um escambo de tecnologias e premeditaram um projeto obscuro durante a cooperação. Eles queriam ter a possibilidade de experienciar e transitar, flutuando em outras mentes e corpos que não fossem apenas os seus robôs biotecnológicos, e com isso, usurpar e acumular conhecimentos de outras raças de forma a se expandirem, e viram nessa cooperação a possibilidade de entrar e conhecer as tecnologias, mapear o planeta e o código genético desses reptilianos, pois eles tinham uma capacidade muito grande de se adaptar às regiões mais inóspitas do universo. A primeira ideia seria uma parceria entre eles, para criar uma facção que estaria comandando toda uma parte do universo. Então, até onde houve uma certa parceria dos reptilianos sob a supervisão dos Dracos, tudo estava andando bem, pois os Greys achavam que estavam controlando toda a situação, mas começaram a perceber que não estava acontecendo a troca de tecnologias, como era o acordo em primeira instância. Os Dracos e seus pares se articulavam e roubavam todas as informações possíveis, manipulando essa tecnologia em seus laboratórios draconianos, enquanto os reptilianos usurpavam o produto do ecossistema dos Greys, que servia de base na criação da tecnologia de transferência de consciência. Com a tecnologia desenvolvida em seus laboratórios, os reptilianos e uma casta de Dracos inseriram essa nanotecnologia em seus corpos, e como parasitas, entraram em algumas mentes dos Greys daquele planeta, para testar as capacidades, e comunicavam com essa rede de consciência como se fossem da própria raça Grey. Com a tecnologia reversa, começaram a planejar o controle de todos os habitantes daquele planeta. Num dado momento, os Greys conseguiram monitorar um acesso em sua rede consciencial, que era feito por um reptiliano tentando controlar um grupo. Então, foi acionado o Senado dos Greys e o pior estava para acontecer, nenhum deles poderia escapar do problema que ocorreria muito em breve. Leon continuava me mostrando no plasma e falando telepaticamente comigo que, sem que soubessem, a traição já ocorria desde o primeiro contato entre eles, pois os Dracos usavam seus cientistas reptilianos para reverterem a tecnologia e controlarem os Greys como subservientes. Assim, começaram a contaminar a rede neural deles e o primeiro contágio ocorreu afetando um grupo pequeno de Greys. Os cientistas começaram a observar uma mudança num grupo de Greys, que já não respondia ao direcionamento em rede. Foi então que perceberam que foram traídos e que a manipulação já ocorria há muito tempo e já estava estabelecida, com o contágio ocorrendo como um processo parasitário entre mentes. Os Greys então ficaram alertas, pois observaram que os reptilianos começaram a manifestar, em seus experimentos, o aumento de sua potencialidade em termos de controle e comunicação em rede, dando-lhes potencialidades mais ampliadas, já que essa raça trazia em sua espécie a capacidade de mutação e a força mental de conseguir hipnotizar grandes multidões, conseguindo sobreviver a situações extremas que os Greys ainda não tinham desenvolvido. Um programa de autoproteção foi alocado dentro da nanoconsciência tecnológica, que se fixava nas células do nucleotídeo, DNA, e era assim que a tecnologia era transferida entre as gerações. Os cientistas se precaveram desde a criação do projeto, pois se houvesse um ataque, roubo ou cópia de sua tecnologia por qualquer raça, esse programa de autoproteção seria acionado dentro do seu genoma, através de um tipo de vírus programado, acionado por ondas específicas, ocasionando a ruptura na continuidade da transferência da nanoconsciência tecnológica. Assim, todos que tivessem essa tecnologia abrigada em seus corpos, deixariam de transferir para suas descendências essas programações, pelo programa viral que sabotaria o projeto, sem que os inimigos percebessem. Com esse programa viral ativado, não conseguiriam mais transferir a tecnologia, e com o tempo, deixariam de se reproduzir, afetando drasticamente qualquer raça que tentasse se apoderar dessa tecnologia, ou subjugá-los e escravizá-los. Tudo havia sido orquestrado pelos cientistas Greys desde o princípio, como forma de autoproteção. Assim, uma casta de Dracos e os reptilianos começaram a observar que após implantarem a tecnologia em seus corpos, em pouco tempo não estavam mais se reproduzindo como antes, até que houve um declínio, não gerando mais descendentes entre eles, e mesmo tentando outras formas de clonagem, eles ainda perdiam muitas capacidades. O programa viral de sabotagem em seus sistemas lhes causava outros danos.
E começaram, desde então, a criar mecanismos para deixar em suspensão essa contaminação em suas estruturas. Foi então que um grupo de cientistas dos Greys fugiram para fora do seu aglomerado estelar e foram orbitar um planeta com potencialidades de mantê-los seguros. Planeta esse que já havia sido mapeado por eles há milhares de anos, e onde tinham a capacidade de estacionar sua nave, que tinha um formato piramidal. Essa nave ficou estacionada sobre um satélite, Lua, sob um campo magnético de invisibilidade, e outras pequenas naves pousavam em lugares distintos nesse planeta. Mas, infelizmente, o que não sabiam era que os agentes draconianos, usando a tecnologia reversa dos Greys, estavam simbioticamente flutuando na rede neural de alguns dos cientistas Greys, e da equipe que foi junto, para a reestruturação de composições ambientais dentro de domos estruturantes, acoplados ao ecossistema desse local, criando com suas tecnologias nesses espaços em meio à natureza, um ambiente que eles pudessem suportar as intempéries deste planeta. Então, como uma consciência ativa e escondida convivendo dentro deles, sem que fossem detectados, os Draco e seus comparsas reptilianos monitoravam e sabiam onde estava a nave principal no satélite no planeta. Os Greys estavam seguros por um tempo, mas não durou muito e como não conseguiram reverter o processo, pois deixaram esse programa passar muito tempo em seus corpos, o programa viral de autodestruição contaminava a todos, pois todos os Greys eram experiências que se manifestavam numa rede. Percebendo que se quisessem sobreviver e manter sua raça na experiência, começaram a buscar outros que pudessem os auxiliar. Mas os reptilianos e os Dracos, por terem sido afetados também, não permitiam esse contato, porque eles mandavam dentro do sistema estelar e nenhuma raça poderia se aproximar se não fosse com a autorização deles. Então os Greys, em decisão com seu Senado, resolveram acertar por si só, de alguma forma, uma rede de trabalho e resolver a reprogramação de seus corpos, para conseguirem voltar a manifestar a reprodução como antes. Enquanto isso, os Dracos, usando as capacidades de metamorfo dos reptilianos que observaram tudo, transformaram-se em seres animalescos, parecidos com os que já habitavam o planeta, e num dado momento, sequestraram alguns dos trabalhadores da equipe de reestruturação e tomaram seus lugares. Copiando a imagem exata de sua presa, eles transformavam-se nesses trabalhadores e conseguiam se portar como se fossem os próprios e até se comunicar por rede, pois já havia neles a mesma consciência nanotecnológica. Com isso, entraram nas frentes de trabalhos e ficaram observando o que eles planejavam e passavam as informações para seus líderes, os Dracos, que esperavam eles descobrirem uma solução, para conseguirem anular os efeitos que os impediam de se reproduzirem. Os Greys, unidos na tentativa de solucionar o problema de seu genoma e acreditando estarem longe do controle seguros, foram ludibriados a tal ponto que entregavam seus projetos e trabalhavam para os Dracos, sem saber que estavam sob o controle deles. O que os Dracos não sabiam, é que os Greys haviam criado um mecanismo de autodestruição de seus laboratórios em seu planeta de origem, pois sabiam que se algo pior pudesse acontecer, uma bomba com a capacidade de destruir todos os laboratórios, e um programa de limpeza dos cristais de arquivamento, por indução de luz direcionada, seriam todos destruídos. Para isso, bastava os Dracos tentarem tomar à força seus outros irmãos, ou tentar violar as leis do planeta deles. Continua.